Eu farei os anúncios, logo Juan Carlos nos vai guiar nos cânticos e então não vou pregar agora. Isso. Ok. Se podem acompanhar-nos na oração à quarta-feira às 8:30 da tarde, era bom. Alguns de nós estamos a desfrutar esse tempo, estamos a tentar acertar que não vai muito tempo, mas um breve devocional dos provérbios e logo oramos juntos. Mas também hoje à tarde, aula às 3, aula às 2 para as senhoras. E os que querem ficar para almoçar, a Norma fez Sloppy Joe's, comida de acampamento que foi pedido. Então, é o que ela preparou para hoje. Então, mencionei aos homens que tínhamos estado a orar por um outro missionário, Josh Taylor, missionário na Honduras, com Covid e foi crítico. Ele já faleceu ontem. Então, sua esposa chama-se Erin. Tem filhos. Então, levanta oração para eles, que Deus lhes dê sua graça para continuar a viver a vontade dele nas suas vidas. Difíceis dias, não? Para eles. Mas Carolina Waters continua. Encontraram 2 infecções, um do coração, outro do rim. Não, um foi do rim, de coluna. Sim. E um problema com o coração. Então, temos orado muito por ela e Deus a levantou de muitos diferentes problemas e muito fraca, mas graças a Deus está melhor, mas parece que está a andar com essas infecções. Mas lembra de Carolina Waters também, lá na Espanha. Então, ver se aquela infecção tem que ver com a cirurgia na água quando caiu lá com uma coisa que está a causar isso. Só estão guardando para amanhã fazer um outro exame do coração e mandar para casa. Está. Quem mais tem? Eu sei que deve haver mais petições ou alguma benção desta semana. Sabemos que Javier está a trabalhar hoje, outros não estão, mas quem mais? Outra petição ou uma benção que gostarias de compartilhar? Nada? Então, estás a desfrutar as férias extendidas, Zan? Sim, Ana Paula. Para mim é uma bênção nós, mulheres, diferentes das mulheres do Afeganistão, temos a liberdade de ser quem somos e podemos hoje estar aqui louvando ao Senhor com as nossas vozes, com o que somos, sem nenhuma repreensão. Mais outra, falando dos irmãos do Afeganistão, em toda a situação do país. Não, eu sei que não é só lá. Certamente a China continua com sua atitude agressiva contra pessoas de fé.
E no meio de tudo isso, a mãe de Zhang e sua igreja, tu disseste que os irmãos foram libertos da prisão, ou alguns deles? Assim, imagina, eu não gosto de imaginar realmente, mas era bom pensar às vezes essa liberdade que nós desfrutamos plenamente, que não existe em muitos lados, e ser batido e abusado horrivelmente ou morto pela fé é uma realidade em muitos lados. Parece que é uma realidade crescente. Certamente a Bíblia marca que virão dias assim. Mas desfrutemos a liberdade que temos e acertemos-nos na nossa fé. Porque se só estamos a seguir a religião, esquecemos disso quando chega a perseguição. Quem vai querer pagar com sua vida uma coisa que nem realmente acredita. Então, queremos acertar na nossa fé. E é uma coisa certa da parte de Deus. Ele testemunha com nosso espírito que somos os filhos de Deus, aqueles que acreditam no seu Filho. Então, não é uma coisa da qual temos que ter dúvidas, coisa assim. Mas lembremos, esses irmãos em Afeganistão, tanto nos outros lados da China, outros lados também, que estão a sofrer o que nós não temos tido que enfrentar. Mais alguma coisa? Outra petição ou alguma benção que gostarias de mencionar? Ok. Tínhamos pensado, para incluir em oração, tínhamos pensado em outros estar hoje que não estão, mas alguns de vocês que estivemos a antecipar que vão voltar a aulas. Quem vai voltar a aulas na próxima semana ou 2 ou 3 semanas? Quem vai voltar a aulas? Por favor, venham os 3 irmãos Lapus, cá à frente. Por favor. Temos uma coisinha. Se voltas a aulas, Luís Miguel, podes ter uma destas. Venham. Andreia, Denisa e Carlos. Os 3 têm sido uma benção à nossa família. Conhecemos mais a Denise um bocado, ao Carlos e a Andreia menos, mas eu testemunho que estas 2 irmãs são capazes de tirar qualquer rapaz da bolha da água e fazem muito bem. Eram rainhas daquela coisa no acampamento. Mas a Andreia está a estudar enfermagem, desculpa. E cá em Porto Alegre. E estás em qual ano de estudo? Segundo, ok. Então, Denise vai para estudar a física em Aveiro. E Carlos está a estudar como comer hamburguesas. Em que ano vais? Ok, 12º. Já está a quase terminar esta altura. Então, em qual é a escola? Na Solar. Ok. Então, queremos fazer 2 coisas. Uma coisinha. Norma e eu encontramos em umas
lápis. Agora isso para Bianca. Denise. Sim. Carlos, lá está. É uma coisa de lápis e coisas que podem ser úteis na escola. Mas o mais que queríamos fazer, eu vou pedir de Luís Miguel e Juan Carlos acompanhar-me, queremos orar por vocês. O mundo à sua volta na escola, a maioria certamente não conhecem o Senhor. E muitos não têm interesse nenhum, eu sei. Mas vão ser luz onde estão. E o mais que nós afirmamos a nossa fé no Senhor, o mais que podemos compartilhar com outro que tanto faz falta. Então, a passagem, não sei se o Juan Carlos está pensando em ler uma passagem, por favor, e logo vamos orar com você. Eu acho que uma das épocas melhores da nossa vida, estou a falar por mim próprio, é a vida de estudante, que achamos que é muito chata, mas acreditem, vai passar e vamos a ter muita añorança dela. E vou a compartilhar-lhe dos meus textos preferidos, de certeza conhecem, pero foi estímulo para mi vida de estudiante y es Josué 1:8-9. No se aparte de tu boca o libro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. ¿No te mandé yo? Esfórzate y ten buen ánimo. No temas ni te espantes, porque el Señor tu Dios es contigo donde quer que andares. Amém. Pues simplesmente queremos orar por vocês. Okay? Luís Miguel, queres guiar-nos em oração? Eu vou colocar meus manos assim, e Juan Carlos, na Andrea e Denise, por favor. Está bem, irmãos, que te tocamos assim. Senhor, antes de mais queremos agradecer por estarmos aqui hoje. Queremos pedir-te que acompanhes estes 3 jovens nos seus estudos, que tenham sucesso nos seus estudos e que depois na sua vida profissional também, e que ao longo da sua vida consigam tocar outras pessoas e trazê-las para ti. Agradecemos tudo o que tens feito por eles, por nós, pelas nossas famílias. Amém. Amém. Muito obrigado. Podem sentar. Obrigado, irmãos. Pois, obrigado pelos cânticos, obrigado por ajudar, obrigado por estar aqui e que isso seja uma realidade em cada um de nós, que mais e mais nosso coração seja conformado ao do Senhor. Estamos nas mensagens de João, no Evangelho de João, e hoje estamos no capítulo 8, e o que
entre as coisas que Jesus fala este capítulo, onde está? Aqui. Entre as coisas que ele está a falar, são a aclamação, que Jesus declara mais uma vez, eu sou. E essa palavra, esta expressão em hebraico, era o mais sagrado, as palavras mais sagradas que até não diriam. Falariam de Deus de várias maneiras, mas não diriam seu nome, eu sou. Essa é a primeira vez que aparece nas Escrituras, é quando Moisés foi chamado ou atentou àquele árvore ou arbusto que estava a queimar sem ser consumido. E aquela voz que falou com Moisés para indicar o que Deus queria com o povo de Israel. E a pergunta que Moisés colocou a esse fenômeno de arbusto, ele diz, eles vão perguntar-me sobre qual autoridade estás a dizer que tu nos vais guiar fora do Egito. E Deus respondeu, diga a Israel, eu sou quem eu sou. Ele te envia. Então, não é uma expressão que usaríamos em outra... Eu sou, Scott, eu sou um missionário, eu sou o mais novo de 4 irmãos. Eu sou várias coisas, mas eu sou... Essa palavra é o nome único, Yahvé, ou Jeová em português. Então, queremos considerar algumas coisas neste capítulo 8 do livro de João, do Evangelho de João. Aquele que nos fez, o Criador. Não Deus. Esteve no nosso meio faz umas semanas uma pessoa que vem do conceito de vários deuses, de politeísta, e que ele sentiu-se muito incômodo ao ouvir a mensagem de um só Deus, a quem teria que prestar contas. Pois é de contemplar. É de contemplar. Enfrentar-nos com o eu sou. Um dia estaremos perante Ele. Então, através do Evangelho de João, temos estado a ver uma manifestação do ódio dos líderes religiosos para com Jesus. Eles não estiveram contentes com ele nada. À luz dos homens, à luz do mundo, o verbo de Deus, outros muitos títulos e nomes temos considerado. Mas ela estava a manifestar a hipocrisia dos religiosos e eles não aguentaram no escrutínio. Guardas já haviam sido enviados para prender Jesus e nem mesmo eles se sentiam capazes de tocá-lo, muito menos prendê-lo. Ao responder aos seus chefes por não tê-lo prendido, simplesmente disseram: nunca homem algum falou assim como este homem. Ele é distinto, ele é único, ele não é como nós. Sem fé,
mas reconheceram em Jesus Cristo um ser único. Eu sou, é quem estiveram a enfrentar. Entre os religiosos, só ouvimos uma voz que tentava defender a Jesus. Foi Nicodemos. No meio do Sinédrio, aqueles fariseus e saduceus e juízes de Israel, eles iam insistir na sua morte já, e Nicodemos falou e disse, ouça, nós nunca julgamos a ninguém sem ouvi-lo, sem compreender sua perspectiva. Isso é fora do que fazemos. Mas acusaram a Nicodemos também de ser de Galileia. Isso foi gozar com ele. Os galileus eram pescadores, não educados em Jerusalém. Então, ao mestre dos mestres em Israel, que defendeu o sistema justo de ouvir ao condenado, o que queriam condenar, ao defender o sistema e assim defender a Jesus, começaram a gozar com ele e chamar ele ser de Galileia, ou até de ser um dos discípulos de Jesus, disseram. Então, entre o povo havia dissensão quanto a Jesus. Não só os líderes religiosos, mas entre o povo mesmo. Alguns diziam que ele era bom e que possivelmente era o Messias. Mas outros disseram que sabiam da sua família, dos seus pais e de onde era, então não podia ser o Messias. Os milagres feitos às suas palavras verdadeiras não foram suficientes para que o povo acreditasse nele. Apesar dos milhares que queriam ver suas maravilhas, somente poucos entre as multidões continuavam a segui-lo como o Messias. Suas palavras separaram as pessoas, separaram famílias e fazia divisões na sociedade. Para seguir a Jesus foram marcados como diferentes e peculiares. A grande maioria que queria ficar bem com a sociedade e os líderes religiosos e não ter problemas de perseguição que acompanhava a Jesus. Não queriam enfrentar esses problemas na sociedade. Ao fechar capítulo 7 e abrir capítulo 8, mais um dia terminou, o povo voltou às suas casas e o Senhor passou a noite no Monte das Oliveiras. Cedo no dia seguinte, Jesus foi ao templo onde tantas vezes... eu devia ter isso posto. Lembra aquela passagem onde Jesus sentou sobre o monte olhando a Jerusalém e chorou? Tantas vezes te teria acolhido como uma galinha aos pequeninos, pitinhos, mas não quereis. Não querem. O coração do Senhor foi quebrantado pelo povo, mas ele bem sabia que ele veio ser o Cordeiro e que este povo o ia a matar. Então, no dia seguinte, Jesus foi ao templo onde tantas vezes encontrava-se a ensinar aos que tiveram ouvidos. Não todos queriam ouvi-lo. Mas logo a multidão também chegava para o ver e ouvir.
Mas chegaram também os líderes religiosos, escribas e fariseus, para apresentar a Jesus uma situação pecaminosa. Colocaram uma mulher achada no ato de adultério e queriam saber o que Jesus faria com ela. Condená-la ou perdoá-la? Mais que acusar a ela, eles queriam acusar a Jesus. Não trouxeram o homem com o qual ela estava a pecar, só a ela. Como sabiam onde e quando encontrá-lo no seu pecado? Há muitas questões que mereciam ser feitas, mas demandaram que Jesus respondesse se ela deve se condenar e ser apedrejada. Como com a mulher samaritana, que era culpado do mesmo pecado. Jesus não respondeu como religioso. Não. Jesus teve outra perspectiva. Não ficou pressionado e quando por fim falou, já tinha efeito nos que o ouviram. Agachado, ele escreveu no chão com seu dedo. O que tivesse escrito? A Bíblia não nos diz. O que tivesse escrito? Quantas pessoas puderam ver o que escrevia? A acusada, seus acusadores e possivelmente as pessoas mais próximas deles viram seu dedo a criar as letras hebraicas. Quando por fim Jesus olhou os acusadores, ele teve pouco o que dizer. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira pedra contra ela. Silêncio. Silêncio. Ninguém respondia, mas desde o mais velho até os mais novos começaram a sair do templo. Queriam prender a Jesus nas suas palavras, mas foi o contrário. Todos ficaram acusados de pecado pelo juiz que julga com justiça. Jesus não desviava da acusação do pecado da mulher, mas simplesmente perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. E as seguintes palavras deviam ter sido como uma fragrância divina para ela. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Anos depois, num outro ambiente, haveria outra pessoa que andava entre os acusadores religiosos que foi enfrentado com Jesus Cristo. Como essa mulher, ele também reconheceu Jesus como o Senhor e o confessou diante de seu mundo. Saulo de Tarso tornou-se em Paulo o apóstolo de Jesus Cristo e começou a pregar a mensagem de aquele que uma vez tinha condenado. Não temos mais informação desta mulher, mas cada crente em Jesus Cristo experimenta a preciosa obra do Espírito Santo em ser uma nova criatura, nascido de novo pela fé no Filho de Deus. Não duvido nada da transformação que experimentou essa mulher, tal como a samaritana
e o apóstolo Paulo. Paulo logo escreveu à igreja em Filipenses, onde diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem de coração se entrega ao Senhor Jesus é que experimenta a nova vida que Ele promete. O povo à volta de Jesus gostava dos seus milagres e dos benefícios de estar perto dele. Mas foi perigoso consagrar-se a Ele, segui-lo e ser conhecido como um dos seus discípulos. Apesar de nós termos a liberdade religiosa, poder desfrutar uma prática sem perseguição nas últimas décadas em Portugal, o ambiente da sociedade continua dominada pela pressão tradicional e muitas pessoas continuam com um temor, até um pavor, de serem reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O humanismo secular que domina as instituições acadêmicas pressiona a milhares de calar-se quanto à sua fé em Jesus Cristo e muitos afastam-se das igrejas que lhes ensinavam a verdade do Evangelho. Satanás não gostava nos dias dos primeiros discípulos de Jesus Cristo que fossem consagrados e fiéis. E não gosta hoje, tampouco, que o crente enfrente a sociedade com um amor genuíno pelo Senhor que o perdoou e o transformou. Ao continuar em João 8:12, temos essas palavras de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O seguir a Jesus, prestar atenção nas Escrituras, alumia o caminho do discípulo. E a pessoa que somente tem interesse pelos pães e peixinhos, que esperam receber de Deus, não experimentará a luz divina e continuará no temor e pavor da sociedade. A vida eterna e a transformada agora é a obra de Deus por sua palavra que traz a nova vida e alumia o novo caminho que temos em Cristo. As palavras de Jesus, o testemunho de Deus Pai, tanto as vidas dos milhões que temos sido transformados pela palavra de Deus, que nos chama a seguir a seu Filho, testemunham do caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Jesus falou aos religiosos de tudo isso, mas não queriam ouvi-lo. E Jesus diz em versículo 24 de João 8, por isso vos diz que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se não crerdes que eu sou, usando aquele nome sagrado, morrereis em vossos pecados. Graças a Deus pelo impacto da sua palavra que deu testemunho dele e o resultado em João 8:30. Dizendo ele essas coisas, muitos crerão nele. Então, houve um momento de decisão no povo entre vários. Dividido o povo estava.
Mas ao ouvir mais do Senhor Jesus Cristo, vários creram nele. Logo em João 8, 31 e 32, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele pavor, aquele temor do povo, aquela pressão dos religiosos, ou dos vizinhos, ou da família, podem ficar livres de toda essa pressão se verdadeiramente se consagram a Jesus Cristo. O continuar na palavra de Deus faz tanta diferença na vida do crente, porque tira o poder que antes dominava a pessoa. É a palavra de Deus que nos liberta ao continuar sob a sua influência. Na conversa de Jesus com os religiosos quanto a eles que queriam matá-lo, foi evidente que eles respaldavam-se em ser judeus, filhos de Abraão, mas as palavras de Jesus foram cortantes demais em versículos 44 e 45, onde Jesus diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me crerdes. A tensão entre os que não creram a Jesus aumentou em versículos 51 e 52. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte? Logo outra vez, em versículo 58, Jesus declara quem ele é. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Queriam matá-lo por chamar-se Eu Sou, que era o nome mais sagrado de Deus Pai entre os judeus. Mas isto continua a ser a pergunta para cada pessoa. O que dizes tu de Jesus Cristo? Temos que fazer-nos essa pergunta. Temos que satisfazer honestamente esta pergunta. Quem é Jesus Cristo para ti? Quem é? Foi um mentiroso? Foi um lunático? Ou era quem dizia que era? Como o apóstolo Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pode ser liberto. Pode ser liberto da dominação de Satanás, dos religiosos, do critério da sociedade e das ciências falsas, se te entregas àquele que é Deus encarnado, o Pai da eternidade,
Deus forte, o príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo. É tempo de vir a Ele agora, se não o conheces. Confessa-o como o Senhor da tua vida, e tu terás a vida eterna e a paz que Ele promete. Vamos orar. Pai, em nome de teu Filho, esperamos no poder da tua palavra, porque é palavra fiel e verdadeira. É palavra viva e eficaz. Tu és o Senhor. E tu queres que cada um de nós o confessemos. Não só em palavras, mas com nossas vidas. Pedimos que tuas palavras tenham poder naqueles que ainda não têm a certeza da salvação em Cristo, para os transformar, para que nasçam de novo e tenham a certeza e o testemunho do teu Espírito, que são os teus filhos por novo nascimento. E Pai, pedimos que tua palavra seja eficaz e poderosa nas vidas de nós que te conhecemos já. Mas nossa carne, este mundo, e certamente teu inimigo Satanás não quer que nós te sigamos e que nos consagremos mais e mais a ti. Que tua palavra opera o contrário do que eles querem. Que sejamos filhos obedientes, que aprendamos a servir-te e servir um ao outro. E que tua palavra venha a ser mais e mais o foco da nossa vida para ouvir de ti. Não como um livro religioso com o qual temos que cumprir, não. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ter tuas ideias colocadas nas nossas mentes e corações. E que as nossas vidas continuam a ser transformados e conformados à tua imagem. Faça a tua vontade no nosso meio, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa comunidade. Cuida dos nossos que estão longe hoje. Nossos familiares que temos deixado em diferentes lados sobre tempo. Cuida-os, Pai, e faça a tua vontade neles também. E esses irmãos que estão a ser perseguidos, dê-lhes tua paz e pedimos de alguma maneira que sejam abençoados hoje. E que estejam conscientes da tua presença com eles. Pelos que têm perdido queridos, que a tua graça seja derramada sobre as suas vidas e que eles olhem para ti e conheçam o que tu queres de cada um deles. Te agradecemos e te pedimos no nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, irmãos.